Boa semana para você ligado aqui no canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá para mais um conteúdo opinativo aqui no canal SBTV. Depois de 2 dias sem conteúdos aqui, queria pedir desculpas por conta dessa ausência. Foram 2 dias que eu tirei para poder descansar, para poder refletir e, é claro, opinar em relação à atual situação do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia é o 17º colocado da competição, com sérios riscos de cair para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Eu me pergunto, isso é uma situação desconfortável que o próprio Bahia ele se colocou. Alô, Grupo City, vocês vão permitir esse ano terminar de forma mais vexatória do que ele começou? De um tempo atrás, onde tínhamos Renato Paiva no comando técnico, onde foi desgastada a sua relação com o torcedor, com o clube, com a entidade que hoje gere esse clube. É o primeiro ano decepcionante. Confesso a vocês que eu esperava um mínimo de estabilidade. A confiança no processo não nos impede de criticarmos, é claro, de propor situações construtivas quanto ao atual panorama. O Bahia teve muitos erros em relação à sua montagem de elenco e, é claro, ao seu planejamento para a atual temporada. Em um ano zero, o torcedor compreendeu e, mais do que nunca, em mais um ano espetacular da nação tricolor, com 18 jogos consecutivos com mais de 30 mil pessoas na Fonte Nova, quase 1 milhão de pessoas na arena nessa temporada, o torcedor confia no processo, mas como eu falei, não nos impede de propor e de criticar o que vem acontecendo no Bahia. Não só na parte de gestão, mas em campo. O Bahia não consegue dar resultado esportivo dentro das 4 linhas. Diante de 2 finais importantíssimas contra Cuiabá e Atlético, mais uma vez nos decepcionando. Nós esperamos que nessa fase final, uma esperança que sempre o torcedor tricolor consegue encontrar no seu peito, no seu escudo, nas suas estrelas, na sua história, pensar que o Bahia pode sim permanecer na Série A do Brasileirão. São 4 finais, jogos acessíveis, palpáveis para o Bahia permanecer. E a primeira final já é na próxima sexta-feira. Então essa semana de treinos, mais uma vez, em relação a esse intervalo de data FIFA, o terceiro intervalo de data FIFA em relação ao Bahia, quando o Ceni chegou, vai ser mais uma vez importantíssimo para blindar os caras psicologicamente, taticamente, e que eles se entreguem, se doem em campo e consigam atingir o objetivo final. São 3 pontos. Mais uma vez contra o Corinthians, contra a equipe do São Paulo, depois contra o América e por fim contra o Galo. O Bahia só depende dele. Rogério Ceni, Carlos Santoro e elenco. Só depende de vocês, cara. São vocês que vão fazer o Bahia vencer contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o América ou contra o Galo. Fora ou dentro de casa. Eu confesso que eu não julgo quem já jogou a toalha, por mais que parte majoritária da torcida não tenha jogado a toalha. Eu compreendo, porque são anos desgastantes, são anos instáveis, irregulares do Bahia. E principalmente replicando muitos pontos que nós já vimos, principalmente em 2021, que foi um ano que começou muito bom pra gente, mas terminou muito mal. E esse ano, por mais que tenham deslizes no começo, com a chama da esperança e confiança na SAF, claro, que existe a médio e longo prazo, mas que a curto prazo esperávamos muito mais. Ferran Soriano veio até Salvador, disse que para fazer um samba com beleza é preciso um pouco de tristeza, mas que nesse momento a gente não esperava tanta tristeza assim, Ferran. Não esperávamos tantas situações de incompetência, de erros claros que não foram corrigidos pelo grupo. Até então não foram corrigidos. Então é uma temporada, é um ano zero muito ruim do Bahia, com o seu Grupo City. E que pode se tornar um ano -1, em caso de queda para a Série B. Temos que considerar isso, gente. O Bahia tem chances de permanecer? Tem sim. E só depende dele. Claro, são 4 jogos imprescindíveis. Se conseguir 3 triunfos, cara, consegue permanecer na Série A. Mas para isso, é preciso querer. É preciso acreditar. É como o próprio treinador multicampeão, Rogério Ceni, disse. Precisa acreditar um pouco mais. É inaceitável uma queda para a 2ª divisão. Principalmente onde nesse ano o clube tem o maior investimento da sua história e consegue fazer tanta situação instável na temporada. Chega a ser engraçado, mas, como eu falei aqui no começo, o torcedor vem fazendo a sua parte, vem lotando no estádio, vem protestando, vem criticando, mas não vai abandonar esse time nunca. E para poder trazer 2 cenários, 2 panoramas que eu quis aqui opinar nesse conteúdo de hoje, em relação à representação do Bahia na CBF, mais uma vez contra a arbitragem. Cara, o nosso parceiro Matheus Barbaço trouxe a informação de que vai acontecer uma reunião presencial na próxima quarta-feira e que houve registro formal de um protesto junto à CBF após a partida contra o Atlético devido aos lances polêmicos de pênalti. Gente, assim como todos vocês, eu fiquei muito chateado em relação às polêmicas nesse ano em relação à arbitragem. Mas é inegável que o Bahia teve diversas oportunidades em campo
de vencer a maioria dos adversários que nós ou empatamos ou perdemos por conta de algumas polêmicas, mas claro, acho que em sua maioria o Bahia perdeu e o Bahia está nessa situação por incompetência dele, não por conta da arbitragem. E essa representação na CBF nesse momento, essa reunião que vai acontecer, talvez tenha sido tarde demais. Eu torço para que ela não tenha sido tarde demais, porque Santoro, Aguirre e Vitor Ferraz estarão na CBF na próxima quarta-feira. Eu quero saber qual será o efeito que isso irá surtir em relação a essa reta final. Lembremos, em outras oportunidades, que fomos extremamente prejudicados nessa mesma reta final de Série A. Eu espero que não tenhamos que nos agarrar nisso nesse final de competição. Tomara que o Bahia vença os seus jogos e que não precise ficar se agarrando na arbitragem. Torcedor tricolor, nunca deixou de apoiar e nunca nem vai. Fiz uma proposição, fiz uma convocação ao clube. Abre o treino, cara. Abre o último treino contra a equipe do Corinthians. É um jogo dificílimo. O Bahia nunca venceu do Corinthians na Neoquímica Arena. Apenas um empate em relação a essa situação de pontuação fora de casa. Então, cara, abre o treino, Bahia. Carlos Santoro, Rogério Ceni, bota o treino na Fonte Nova quinta-feira. Eu acho que a logística ela vai ser facilitada. Bota o treino na Fonte Nova, abre os portões, cara. Coloca 1 quilo de alimento não perecível para ser ali de forma de incentivo em relação a ações voluntárias. E é claro, o torcedor com certeza vai apoiar. É uma proposição nobre do coração, não tem nenhum intuito em relação a qualquer tipo de holofote, cara. Eu quero que o Bahia cada vez mais se entrelace com o torcedor. E nesse momento é imprescindível continuar assim. Porque em nenhum momento, gente, eu tô dizendo aqui que o Bahia deixou de ter o apoio de sua torcida, cara. Então, se é pra ter o apoio do torcedor nesse momento, cada vez mais próximo, se querem ter um sentimento de unidade, abram um treino da quinta-feira, o último treino antes da partida contra o Corinthians, e coloquem esses caras pra irem com a vibração positiva pra São Paulo. Porque não adianta treinar, se acabar e não acreditar. Porque esses caras que estão lotando a arquibancada, eles acreditam. Então tem que representar esses caras nas 4 linhas. Tem que representar todos eles, que muitas vezes deixam de comer, deixam de pagar uma conta, tiram de onde não tem para poder comprar um ingresso, pagar um sócio, comprar uma camisa, pegar um transporte, sair do interior, sair de outro estado, sair de outro país para ver o Bahia, para ver o Bahia jogar. Então a gente não tá aqui dizendo que, pô, cara, tem que ser perfeito em 100% dos jogos, mas dê a vida em campo. Represente o torcedor em campo. Faça a miséria do gol, cara. Porque são situações claríssimas que nós perdemos nos últimos jogos e que isso não pode continuar acontecendo, senão o Bahia vai cair. Se não acreditar até o final, como o próprio Ceni disse em coletiva, se falta acreditar um pouco mais, acredita, cara. Não deixem essa instituição cair. O Bahia é muito grande para voltar mais uma vez para uma Série B, para dar 3, 5 passos atrás um projeto esportivo tão grande como o Grupo City em uma Série B. É a única coisa que a gente pede. Não deixem o Bahia cair. Um abraço e até a próxima.